Bem, vamos lá, pessoal. Eu vou continuar um pouquinho com o nosso tema, tá? A gente tem que continuar tratando do nosso direito das obrigações, falando de modalidades de obrigações, e hoje a gente vai falar de um tema diferente, como a gente tinha tratado, que nós falamos da obrigação de dar, né? Coisa certa, coisa incerta, e hoje a gente vai passar para a obrigação de fazer, tá? Fazer e não fazer. Tudo numa sequência lógica, inclusive o ideal é que fosse visto as duas aulas em sequência, porque elas se completam bastante. A parte que vai tratar hoje da obrigação de fazer e não fazer, ela tem uma relação muito grande com a obrigação de dar, né? E é bem mais simples do que a gente viu na aula passada. Para isso, pessoal, eu já coloco de novo para vocês o meu contato, tá? Para que vocês possam entrar em contato comigo da forma que vocês puderem, que vocês quiserem, para que eu possa ajudá-los de qualquer forma no desenvolver da matéria, ok? Mas, efetivamente, nós temos que tratar hoje de obrigação de fazer. A obrigação de fazer, tá, nós podemos dividir as obrigações em dois grandes grupos, que seriam obrigações de prestar alguma coisa, que seria a coisa certa, a coisa incerta, no tema da aula passada, e a obrigação de prestação de fato, ou seja, aquela de fazer alguma coisa, aquela de uma conduta efetiva do sujeito ir lá e fazer algo, ou também nós podemos dizer em não fazer algo, em omitir-se em alguma coisa, também pode caracterizar uma obrigação. É uma relação jurídica bastante utilizada, né? É muito comum, nós temos obrigações nesse sentido desde a nossa legislação, impõe condutas obrigatórias, assim como obsta a prática de determinados atos, e por isso a gente tem que tratar e ver como que funciona esse mecanismo. Mas não é uma novidade, é algo assim que se encontra dentro do nosso ordenamento jurídico e com o qual a gente costuma conviver tranquilamente, tá? Para isso, pessoal, vamos lá tratar um pouquinho como que pode ser essas obrigações. Tá? Quando eu falo que alguém tem a obrigação de fazer alguma coisa, eu posso pensar de duas formas. Eu posso ter uma obrigação de fazer infungível, personalíssima ou intuito persona. É aquela que só vai se desincumbir da prática do ato o sujeito praticando determinado ato. E existem obrigações que não são assim. Nós vamos pensar, por exemplo, se eu quero um quadro de um artista famoso. Vou lá e pago o valor que ele pede pelo quadro. Esse quadro pode ser substituído pelo de outra pessoa? Obviamente que não. Então aquela prestação tem que ser feita pelo aquele pintor determinado que tem o renome necessário, que tem toda a, digamos assim, o know-how, o reconhecimento para fazer aquilo. Outra pessoa pode fazer algo semelhante, mas não vai desonerar-se da obrigação. Então, quando eu digo que a obrigação é infungível e eu estou tratando de obrigação de fazer, eu digo a única pessoa que pode se desincumbir é aquela prevista na fixação da obrigação. Veja um exemplo que ele menciona ali. Um cantor famoso que vocês contratam para ir na formatura de vocês, lá no baile. Daí ele não vem e manda outra pessoa. É a mesma coisa? É justo? É o mesmo valor? Obviamente que não. Então, esta obrigação de fazer, nós vamos chamá-la de obrigação de fazer infungível. É só assim que funciona? Não. É que existem também as obrigações de fazer fungíveis ou impessoais. Contratei um pintor, agora dão mais para pintar um quadro, né, mas agora é para pintar a minha casa. Teoricamente, para fazer esse trabalho, qualquer pintor que siga as normas técnicas vai conseguir fazer da mesma forma, né, com o mesmo resultado, com a mesma eficiência. Tá? Então, isso nós poderíamos chamar de uma obrigação de fazer infungível, ou melhor, fungível, né? Fungível que pode ser fungido, que pode ser trocado por outro, né? E por conta disso, impessoal, porque pode ser feito por qualquer pessoa. Voltando aqui, pessoal, para ficar bem claro, infungível não pode ser trocado. Logo, personalíssima, só aquela pessoa pode fazer, intuito persona.
A outra modalidade é uma obrigação fungível, que pode fungir, pode trocar a pessoa que vai cumpri-la, e por conta disso, como pode ser alterada a pessoa, ela é denominada de impessoal. Uma coisa bem tranquila e simples de entender, ok? Uma outra coisa que a gente tem que tratar, aproveitando da aula anterior, é a distinção entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Num primeiro momento a coisa parece ser extremamente simples. Eu vou lá entregar o negócio, isso é uma obrigação de dar. Eu vou lá fazer a coisa, uma obrigação de fazer. Mas vocês já pararam para pensar que normalmente se contrata o sujeito para ele fazer uma coisa e entregar algo junto? Pensa no exemplo do pintor. O pintor tem que pintar a casa, mas quem que entra com os materiais? Daí nós vamos ter uma obrigação junto de obrigação de dar ou de fazer. E é com relação a isso que a gente menciona. Então existe dificuldade? Sim, com certeza. Por uma questão de organização, muitas vezes é difícil, né, dizer exatamente como que vai se resolver, se é uma coisa ou outra. O que a gente usa como parâmetro? Né? Sempre que a obrigação de dar for consequência da obrigação de fazer, prepondera a prestação de fato. Então, se ele tem a obrigação de fazer alguma coisa, e no meio disso ele vai gastar algo, vai ter que entregar algo, nós vamos dizer que, como está preponderando a ação, nós estamos diante de uma obrigação de fazer. Mas isso é muito subjetivo, tá, pessoal? Então, só fica aqui, na verdade, a advertência, né, que não é fácil distinguir isso. Pode parecer simples, mas pela característica dos contratos, pela diversas características que isso acontece, pelas várias situações reais, muitas vezes a gente não consegue dizer estou diante de uma prestação de fazer ou de uma prestação de dar. Mas o que não é problema, é apenas uma questão doutrinária, porque o encaminhamento dos dois tipos de obrigações é bastante semelhante. Tá? Vou pegar um exemplo, pessoal. Tá? Os estados federativos têm que fornecer gratuitamente aos cidadãos, que são mais vulneráveis, né, os cidadãos, a direito à saúde, a obrigação de sair. Aqui ele está falando exatamente, pessoal, de medicamento, obrigação à saúde. Né? Então, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, lá é muito comum uma ação chamada ação de remédio. O sujeito, se tem uma enfermidade qualquer, ele entra no judiciário pedindo determinado tipo de remédio, determinado tipo de coisa. Há várias situações, já vi assim, remédios, inclusive interessantes, assim, que não se imaginaria, pedindo para o Estado e o Estado sendo condenado a pagar. Quando você faz isso ao Estado, nós estamos dizendo assim, tem a obrigação de fornecer gratuitamente. Fornecer é fazer, né? Fornecer. Mas o medicamento, o que é? Isso aqui é a obrigação de fazer ou é a obrigação de dar? Ele tem que é a obrigação de dar o remédio, é uma obrigação de dar, ou é uma obrigação de fazer, de fornecer? Então, é um exemplo simples de que a gente pode ter muita dificuldade em classificar uma obrigação de fazer, ou se dizer se ela é uma obrigação de fazer, ou dizer se ela é uma obrigação de dar. Tudo bem? Na prática, pessoal, é muito comum, e o que a gente vai usar bastante, é a questão de a tutela específica, ou seja, como é que eu vou fazer para garantir aquele resultado específico que está me garantido no título, que eu tenho direito de ir atrás dele. Isso está tutelado, pessoal, lá no artigo 247 a 249 do Código Civil, onde fica claro lá, pessoal, que sendo obrigação, né, existindo a obrigação, podem existir descumprimento, ou seja, direito é essência do dever ser, deveria entregar. Se não entrega, o que eu posso fazer? Eu posso me socorrer do judiciário, né, e buscar alguma coisa que obrigue o sujeito a fazer aquilo. E se aquilo não for mais possível de ser feito, eu vou pensar na questão até mesmo da indenização. Então, para isso, automaticamente a gente entra na questão das perdas e danos, né, que parece uma medida justa num primeiro momento, mas que, no entanto, o seu sujeito tinha que fazer alguma coisa, tinha que ser ele mesmo para fazer. Ele não fez, não é simplesmente pagar, não é simplesmente as perdas e danos que vão resolver o problema do sujeito. Tá? Então, tenho uma obrigação de fazer. Eu tenho que buscar alguma coisa que obrigue o sujeito realmente a fazer e que eu alcance o resultado útil necessário. Tá? No entanto,
se o sujeito não faz, não é simplesmente me dar um dinheiro aí e a coisa se resolve, né? Então, por isso, nós temos que ter em mente sempre que a ideia da indenização por perdas e danos é a última coisa que a gente deve socorrer, tá? Opa, né? Um exemplo que a gente menciona aqui é o plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde, preciso fazer uma cirurgia. O que, que eu quero? Eu quero que o plano de saúde me indenize. Quando ele diz que não, eu quero que a justiça determine que ele me indenize? Não, eu quero que ele seja obrigado a pagar a cirurgia. Ou então o meu bem maior é a cirurgia que está envolvendo a minha saúde. Não é dinheiro necessariamente. Então isso é uma coisa assim, bastante objetiva que a gente tem que pensar. Uma situação bem interessante, pessoal, um exemplo que a gente pode pegar assim que é muito interessante, que pelo menos é um exemplo do qual eu vivi durante muito tempo. Não vou dizer qual é a situação atual, porque eu não tive ações semelhantes a essas após a reforma trabalhista, tá? Mas nós temos teve durante muito tempo, acredito que ainda exista hoje, não vou me garantir para os senhores, mas o entendimento, uma orientação jurisprudencial na Justiça do Trabalho que precisava a seguinte forma: eu devo acatar o pedido de estabilidade provisória. Então, se o sujeito tem, por exemplo, pegar uma situação bem concreta, pessoal, o sujeito é membro da CIPA, ou o sujeito sofreu um acidente de trabalho. Quando o sujeito sofre um acidente de trabalho, ele tem estabilidade de 1 ano após o retorno ao trabalho. Se eventualmente ele chega e ele é despedido, o que ele tem direito? A estabilidade. Então ele tem direito a ser reenquadrado, readmitido no seu trabalho. E se ele foi demitido e ele entra com uma ação na justiça, o que ele deve pedir? A orientação jurisprudencial da Justiça do Trabalho se colocava no sentido de que ele deveria pleitear a reintegração aos quadros de trabalho, e não uma indenização. Então, desta forma, né, se ele entrasse com apenas o pedido de indenização, a Justiça do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial no sentido de dizer que ele não tem direito à indenização. Ele tem direito ao emprego, ao trabalho, ao posto de serviço. E de modo que, se o sujeito não queria voltar a trabalhar na empresa, mas queria receber o valor, ele não podia só pedir a indenização, ele tinha que pedir a reintegração. Normalmente, ambas as partes não queriam, na prática, pessoal, normalmente ambas as partes, o funcionário que saiu, que foi demitido, não quer voltar a trabalhar, a empresa muito menos quer que ele volte a trabalhar. Mas o direito que ele tem é o posto de trabalho. O que acontece regularmente? Você pede a reintegração e, não sendo possível, porque a empresa não tem interesse, a empresa vai lá e indeniza o valor. Tá? E normalmente isso acontece em acordo com relação a esse valor. Na prática, pessoal, eu, na qualidade de advogado de empresa, o que a gente fazia? Né? A gente entrava, o sujeito entrava pedindo a reintegração. Como eu sei que se ele for oferecer a reintegração para ele e ele não quiser, ele perde o direito à indenização, o que eu fazia? Na primeira audiência, eu sempre chegava, viu, volta a trabalhar, teu emprego está lá. O meu cliente normalmente não gostava disso, né? Mas o que acontecia? 90% dos casos o sujeito dizia, não quero mais. Se ele dizia, não, eu não quero mais, ele estava dizendo que ele não queria o posto de trabalho. Se ele não queria o posto de trabalho, ele perdia o direito à indenização. Então era uma malandragem que a gente sempre fez em audiência. Uma malandragem não, uma forma de operar o direito, de defender o cliente do meu cliente. Por outro lado, né, também existia aquela situação, viu, o teu trabalho está lá, volta lá trabalhar. Se o sujeito olhava para mim e dizia, tudo bem, estou indo lá amanhã, daí a gente inventava um jeito de dizer, viu, não é bem assim, não dá certo, quanto que você quer, vamos fazer um acordo. Mas por que isso? Porque o pedido tinha que ser feito, o pedido do tutela específica, especificamente o que ele tinha direito. O que ele tinha direito? A reintegração aos quadros funcionais. E se ele pede só indenização, o Tribunal do Trabalho sempre entendeu que ele não tinha direito à indenização, ele tinha direito ao trabalho. Beleza? Apenas um exemplo. Eu utilizo a indenização em último caso. Tá?
Diante dessa situação, pessoal, daí isso é dado ao juiz aquilo que a gente pode dizer que é uma exceção ao princípio do dispositivo. O que é o princípio do dispositivo? É um princípio do processo civil que diz que eu não corro o risco de ganhar aquilo que eu não pedi. Tá? Então, o que delimita o que o juiz pode conceder em um processo judicial é efetivamente aquilo que está escrito na petição inicial, mais especificamente o que está escrito no pedido. Ao fazer pedido, você põe trilhos sobre os quais o magistrado passa ao julgar o processo. Tá? Então, nesta situação, o juiz está adstrito ao pedido e ele não pode conceder nada que não conste estritamente do pedido. No entanto, temos uma obrigação de fazer, pessoal. O sujeito tem que ir lá e tem que pintar um negócio. E o sujeito não pede nada, pede para que o juiz obrigue o sujeito a fazer. Para isso, o juiz vai ter que fixar multa, por exemplo, multa de tanto para que você cumpra aquela determinação. Vai multar a Casa Bahia para tirar o nome do sujeito que está colocado indevidamente no Serasa. Tá? Então, precisa a parte pedir a fixação de multa? Não. Se a parte não pedir a fixação de multa, o juiz está impedido de colocar? Não. É uma exceção onde o juiz pode conceder a aplicação de uma penalização, mesmo sem que a parte tenha pedido. Por quê? Para que ele possa fazer alguma coisa. Então, essa multa colocada, exclua o nome do sujeito, será um prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$1.000. Então, como se chama essa multa? Essa é uma forma de coagir o sujeito a cumprir, uma execução que a gente chama coativa, né? Essa multa tem um nome muito comum chamado de rastreantes. Inclusive, pessoal, daí eu vou colocar aqui para vocês, na questão do vocabulário, rastreantes, que é uma expressão que vem do direito francês, que é uma multa aplicada ao devedor para que ele cumpra uma obrigação. Então isso é muito comum, é muito normal e a gente usa bastante a fixação da multa, e no judiciário é usual, é necessário saber que essa multa chama-se rastreantes. Tudo bem? O que mais, pessoal? Assim como eu tenho a obrigação de fazer, eu tenho a obrigação de não fazer. Tá? Então, essa aqui seria uma obrigação negativa. A obrigação de fazer é uma obrigação positiva, que impõe uma conduta ao sujeito. E a obrigação de não fazer é aquela obrigação de você não realizar determinado ato. Acontece bastante, sim, nós temos vários lugares onde se tem esta situação, onde ele não pode fazer alguma coisa, ele não pode realizar uma cobrança de uma forma específica, ele não pode passar por determinada área, eu compro uma coisa e me comprometo a não utilizar dentro de um determinado local, eu compro um ponto comercial e me comprometo a não desenvolver a mesma atividade que existia ali no local por um período de 5 anos, por exemplo. Então, são coisas possíveis, são obrigações de não fazer, obrigações de praticar determinada conduta. Tá? Elas se dão da mesma forma com que a obrigação de fazer alguma coisa, a obrigação de não fazer alguma coisa. Por elas serem desta forma, né, obrigações negativas, nós vamos dizer, elas são personalíssimas, quem não pode fazer é aquela pessoa que assumiu a obrigação, direito obrigacional é um direito pessoal, que se opõe às partes, né, ele é outra parte, não perante todos, então nós vamos dizer, a obrigação de não fazer é personalíssima, e ela não se divide, ela é aquilo e pronto, tá? Como exemplos disso, pessoal, nós podemos pegar primeiro um proprietário do imóvel rural que tem previsto na lei que ele não pode levantar uma construção a menos de 3 metros do terreno do seu vizinho. Então ele tem que respeitar 3 metros. Onde está isso? Está na lei. Então a lei fixa uma obrigação de não fazer. Tem outras situações? Tem. Vamos pegar a Lei Maria da Penha, onde é possível que o juiz determine que o agressor não se aproxime do ofendido ou dos seus familiares, no limite máximo de X distância. Tá? Também é bastante comum. São formas assim bem objetivas de a gente demonstrar a aplicação da obrigação de não fazer. Tá ok? Pessoal, vejam lá. Praticamente encerrando este conteúdo, que como eu disse era bem mais tranquilo, a gente vai ter a obrigação de meio e a obrigação de resultado. Pessoal, bem objetivamente, obrigação de meio é a obrigação de fazer tudo para dar certo.
E obrigação de resultado é aquele sujeito que assume a obrigação de fazer dar certo. Ele tem a obrigação de fazer dar certo. Como assim? Vamos para os exemplos, né, pessoal? Bem objetivamente, pegue um exemplo. Obrigação de e-mail. O advogado. O advogado tem como garantir para o cliente dele que ele vai ganhar a causa? Não. Tem advogado que faz, porque é burro. Tá? Mas ele não pode fazer isso. Ele não pode ter certeza com relação a isso. Da mesma forma, o médico. O médico tem a obrigação de fazer de tudo para salvar o cliente dele, mas ele não pode garantir o resultado. Tá? Isso é o quê? Obrigação de meio, obrigação de tentar buscar um resultado, mas não consegue garantir que esse resultado vai ser alcançado. Então, obrigação de meio, obrigação de agir corretamente para fazer isso. Obviamente que se eu não faço isso, né, o sujeito diz que eu procedi errado com o processo, tenho responsabilidade? Tenho, mas ele que tem que mostrar que eu errei. Responsabilidade subjetiva. Tá? Quem entra com a ação tem que provar a responsabilidade da pessoa que tinha a obrigação de meio. Tá? E a prova da culpa é indispensável. Daí, quando nós falamos de obrigação de resultado, a situação é um pouco diferente. Tá? A responsabilidade civil do devedor é o objetivo, ou seja, não precisa provar. O cara tinha que ter feito, não funcionou, não interessa o porquê, não precisa provar a culpa. Então, algo assim, independe de prova da culpa. Vai ter produção de prova? Claro, se o sujeito for querer justificar, olha, eu construí a casa e a casa caiu, mas caiu por conta de um outro negócio que não foi culpa minha, foi porque o cara construiu errado, porque usou um material diferente do que eu tinha indicado. Então daí a prova vai servir como defesa, né, do devedor, cabe a ele e não a quem está reclamando. Então, quando eu digo obrigação de resultado, é obrigação de fazer um negócio que vai funcionar, que vai certinho, vai ser perfeito. O advogado não tem como garantir que vai ser perfeito. O médico não tem como garantir que vai ser perfeito. Quem pode? O engenheiro. Pensa, pessoal, engenheiro civil, né? Ciências exatas, né? Nós somos sociais, eles são exatas. Então, quando o engenheiro vai fazer um prédio, ele faz um projeto, utilizando todas as normas que ele usou, que ele conhece os materiais que vão ser usados, e ele fez o estudo do solo. Então, o projeto, se tiver erro de projeto, responsabilidade objetiva do engenheiro. Vai fazer a obra, tem um negócio que a gente chama de anotação da responsabilidade técnica, ART. O CREA, o engenheiro vai acompanhar a produção a construção da obra. Deu algum problema, um desses dois caras é responsável, ou que projetou errado, ou que não acompanhou a obra corretamente, porque foi fazer um negócio, tem conhecimentos científicos no mundo que garante fazer aquilo de uma forma perfeita, e o engenheiro tem responsabilidade com relação a isso. Então não deu certo, ele é responsável. Tá? Por isso que existe ART no CREA, anotação de responsabilidade técnica. Tá? Então o engenheiro tem a obrigação de resultado, assim como o cirurgião plástico. O cirurgião plástico é médico? É médico. Mas neste caso específico, se eu vou fazer uma plástica, pessoal, eu tenho direito de sair com um resultado melhor do que eu entrei. Se a plástica não der certo, o médico é responsável. Então, ele tem que entregar uma coisa melhor, que tem que entregar melhor do que o que chegou. E isso é um pouco complicado, isso é uma coisa que os médicos reclamam bastante, porque a questão do melhor do ponto de vista plástico é muito subjetivo, né? Daí aqui brincando a gente pega o exemplo da loira, né, que foi colocar silicone, né, e que já era linda, e coloca as próteses e acha que não ficou melhor, acha que ficou pior. Quem é responsável por isso? O cirurgião plástico, porque ele é responsável por uma obrigação de fim. Tudo bem? É apenas um exemplo até engraçado, mas é mais ou menos disso que a gente tem que pensar. Então tem que entender. Obrigação de e-mail, fazer tudo para dar certo, sem compromisso com o resultado. Obrigação de resultado, fazer tudo para dar certo, se não der certo, você é responsável. Tudo bem? Basicamente, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Tá? E novamente me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Ok? Um abraço.